Olá, meus irmãos queridos, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro em continuidade ao tratamento de socorro espiritual que acontece nas quartas-feiras na Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Então eu peço a todos que possam buscar ali um pouco de privacidade, um sossego, um silêncio, que sentem confortavelmente, respirando calmamente, elevando, o pensamento a Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós abrimos as portas do nosso ser, as portas da nossa casa, para que a espiritualidade melhor possa nos acessar e, consequentemente, mais facilmente possa nos ajudar. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor, nós agradecemos por este momento tão especial, agradecemos a espiritualidade amiga que sempre está aqui caridosa, amorosa, trabalhando em nosso favor. Agradecemos a Deus pela oportunidade, pela benção da vida e os ensinamentos que ela nos traz. E pedimos ao Pai que este momento tão sublime, tão gostoso, possa nos alimentar de boas informações, boas ideias, que eu possa bem falar e que todos nós possamos bem escutar, bem entender para pôr em prática. Que enquanto estivermos assistindo vídeo, nós possamos estar ali sendo alimentados pela espiritualidade amiga que vai nos tratar, nos abraçar amorosamente. Pedimos que nesse momento os mentores possam estar posicionados, amigos queridos à nossa frente, com as suas mãos ali direcionadas para nós, e que eles possam derramar por todo o nosso ser fluidos salutares, revigorantes, calmantes, quando for necessário, alinhando os nossos chakras, alimentando desde as nossas células até os nossos sistemas tão complexos, acalmando o nosso espírito, clareando a nossa mente. Graças a Deus. Então hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos, e hoje nós vamos falar sobre o item 16 até o 21, e o tema é a indulgência, José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Muito bem. Convido a vocês que, com tranquilidade, peguem os seus evangelhos e leiam depois com muita calma, porque quando a gente faz a leitura em casa, a gente tem um entendimento mais profundo, mais amplo da lição e podemos melhor aproveitar esse legado maravilhoso que o evangelho nos traz. É muito rico o conteúdo do evangelho e todos nós muito a ganhar quando conseguimos bem entender, assimilar as orientações que ele nos dá. Muito bem, vamos falar da indulgência. A indulgência é um sentimento que algumas pessoas têm, mas ele deveria ser um sentimento que todos nós deveríamos ter em muita abundância. A indulgência, esse sentimento, ele faz com que nós sejamos muito tolerantes e caridosos quando observamos as faltas alheias. Vamos esmiuçar um pouquinho. Somos todos espíritos imperfeitos, nessa linha de evolução, de aprendizado, nesse sistema maravilhoso da reencarnação, amparados pelos mentores, amparados por espíritos superiores,
amparados pela família que nos ama, todo mundo ali, né? Caminhando, um ajudando o outro. Mas é público e notório para todos nós que se estamos nesse planeta, que nós estamos aqui espiando ainda, né? Nosso planeta está na transformação, né? Para um planeta de regeneração, mas ele ainda é de expiação e provas, é porque nós necessitamos viver coisas porque somos imperfeitos. E espíritos imperfeitos são espíritos que cometem erros, que é uma consequência da nossa imperfeição. Erros deste tamanhinho, erros desse tamanhão, com consequências às vezes muito leves e muitas vezes com consequências extremamente graves, sérias, que vai repercutir na vida de muitas pessoas de maneira severa. Enfim, nós temos todo tipo de situação, em cada uma com a sua peculiaridade. Onde não há peculiaridade é quando nós sabemos que somos imperfeitos e cometemos erros. Todos. Mas, meus irmãos, quando nós ficamos sabendo do erro do outro, o erro alheio, nós não sei explicar para vocês o que acontece. É como assim, se todos nós tivéssemos guardados dentro de nós, independente da religião, se é espírita, se não é espírita, mas todos nós tivéssemos guardados dentro de nós um bichinho, um bichinho chato assim, né? Como se fosse assim, um bichinho de maldade. E quando nós observamos a imperfeição do outro, se nós não tivermos esse sentimento da indulgência, que é o quê? Um olhar caridoso, compreensivo, tolerante, com relação à falta do outro, entendendo tudo que envolve a falta daquela pessoa, não é um olhar de conivência nem de apoio ao errado. É um olhar de amor pelo irmão que comete o erro, como também queremos para conosco, né? Mas parece que quando nós vemos ali a falta do outro, esse bichinho interno da gente, que são as nossas pequenezas morais, essas nossas características tão ruins, parece que é como se elas estivessem dormitando ali, e aí quando você vê, é como se elas fossem ali despertando. Opa, olha, fez errado. Você viu como é que ele fez aquilo? Nossa, olha. E aí nós, dependendo, por exemplo, da simpatia que nós temos por aquela pessoa, a nossa agressividade em julgar a pessoa e as nossas ações que vêm em função do julgamento são mais intensas ou menos intensas. Então, quando gostamos da pessoa que cometeu aquele erro, muitas vezes tentamos encobrir e ali damos muitas desculpas para que aquele erro cometeu. Se o erro foi do filho da gente, há 1000 justificativas. Se o erro é do filho do outro, às vezes não damos justificativa nenhuma. Para o nosso são 1000 justificativas, para o outro às vezes nenhuma. Então, quando simpatizamos, nós temos ali uma flexibilidade em desculpar, em olhar com muita tolerância e também em cobrir, tentar que ninguém saiba daquilo. Quando a pessoa que comete o erro é uma pessoa que nós não temos simpatia, e pior ainda, se for uma pessoa que desperta em você sentimentos que sejam menos nobres,
se é uma pessoa que é um teu desafeto, uma pessoa por quem você nutre uma mágoa, uma situação ruim, aí esse bichinho que está lá dentro de nós e que todos temos, e que através da nossa vigilância, da nossa reforma íntima, do nosso esforço, nós controlamos e tentamos diariamente aniquilá-lo do nosso interior, mas quando ainda não temos essa condição, não chegamos nesse patamar, ao observar o erro dessa pessoa, nós temos ali, né, chispam, críticas do nosso olhar, da nossa boca, do nosso pensamento, muitos comentários muito pouco caridosos, muito pouco amorosos, compreensivos. Então, ninguém está dizendo que você, observando o erro da pessoa, tem que ser conivente com aquilo. Mas, independente da pessoa ser alguém que você ama ou alguém que não é uma pessoa por quem você tem nutre esse sentimento, nós deveríamos ter uma conduta regada e embalada e alimentada pelo sentimento da indulgência, que é observar a falta e tentar olhar com compreensão e caridade. Não nos cabe em momento nenhum o julgamento, porque quem de nós, meus irmãos, quem de nós tem dentro de si todo o conhecimento de todos os seres e todas as situações que envolvem aquela pessoa para saber o que vem da história dessa pessoa, desta vida e de outras, que fez com que a pessoa chegasse àquela falha, aquele erro, àquela ação pesarosa. O certo é certo, o errado é errado e não deixa de ser, mas não cabe a nós, porque nós não temos condições, não temos conhecimento e não estamos qualificados mesmo para julgar absolutamente ninguém. Em função disso, não estamos também em condições de alardear o erro alheio. Nossa conduta, meus queridos, tem que ser discreta, silenciosa, amorosa. Toda a energia que você gasta para abrir a sua boca, movimentar os músculos, movimentar a sua língua, movimentar os neurônios para formular uma frase, um pensamento que vai denigrir uma pessoa, que toda esta energia seja utilizada para elevar pensamentos ao Pai, pedindo a Deus para que esta pessoa possa ser amparada pela espiritualidade, que Deus, dentro da sua infinita sabedoria, possa trazer a ela as situações em que ela tenha o aprendizado para não mais errar, entender, aprender e não mais errar. E que dentro da justiça de Deus, dentro deste conhecimento maravilhoso e que nós não temos, no caso de que tenha havido um prejuízo, um sofrimento para outros, que Deus saiba colocar ali situações de ressarcimento, propiciando para aquele espírito que ele venha a resolver as questões, as pendências dele com relação às pessoas que ele trouxe o prejuízo. Mas cabe a mim julgar? Cabe a mim apontar o dedo? Cabe a mim julgar a justiça divina, se vai ser eficiente ou não? Mas quem somos nós ainda tão limitados? Não sabemos nada. E a outra coisa, somos tão severos, somos tão arrogantes e orgulhosos, porque quando eu julgo o outro, eu estou supondo que eu não cometo o mesmo erro do outro. Então é o meu orgulho me inflando, me falando, tá certo? Dizendo que eu sou melhor que ele. Mas
Quem de nós, ao longo da nossa existência, do pouquinho que lembramos, não cometeu erros? Vou repetir como no começo, desse tamanhinho ou deste tamanhão, vistos por alguém ou por ninguém, mas que você sabe, e implorou, primeiro, que as pessoas fossem discretas e não comentassem, implorou tolerância, implorou amor no julgamento, implorou a Deus que Deus fosse menos rigoroso, quem sabe, né? No julgamento das nossas ações. E isso porque a pessoa muitas vezes não para pensar que Deus não pune, que Deus não está julgando a gente, que nós colhemos o que plantamos, é uma questão de lei de ação e reação, e tudo que vivemos é consequência do nosso livre-arbítrio. Lei mais linda, mais perfeita, mais justa que existe, né? Então, como nós somos rogamos tanto, né, para que as pessoas olhem com caridade as nossas faltas, que as pessoas sejam discretas diante dos nossos erros, por que é que quando é com o outro, nós somos tão ali, sabe, uma coisa tão áspera, tão rigorosa? Então, há que se observar se temos direito, por exemplo, quando fazemos a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de o quê? De amor, de justiça, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, aqui entre nós, como no plano espiritual, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e aí nós falamos, olha só o que dizemos: perdoai as nossas dívidas. Porém, neste contrato, e não é como esses contratos que tem lá no rodapé letras miudinhas que você precisa de uma lupa para ler. Nós falamos, nós nos comprometemos, né? Perdoai as nossas dívidas, letras garrafais, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Então nós oramos isso constantemente. Eu acho que é a prece mais falada do mundo. E nós, né, espíritas, nós falamos isso em abertura de trabalho, nas nossas orações ao dormir, ao acordar, enfim. E na hora em que é a vez de nós termos essa postura que nós pedimos, imploramos a Deus, fazemos tudo ao contrário com o outro. Merecemos a piedade de Deus? Merecemos o olhar indulgente de Deus para conosco? Mas se não somos capazes de fazer aquilo que imploramos, é bom só para mim, o outro não merece? Será mesmo? Conhecemos tudo o que fizemos em outras vidas? O que é que nos abastece de conhecimento para acharmos que somos melhores que o outro? Quando é que nós devemos, por exemplo, porque existe uma postura assim, você viu a coisa errada? Então, a Cris fez tal coisa errada. Tá bom. Chegou a Mariazinha. Nossa, você nem sabe. Você sabe o que a Cris fez? A Cris falou isso e aquilo, aí ela não sei o que lá. Nossa Senhora, né? Você viu? Olha, né? Enfim. Nós queremos contar, nós queremos falar a boca miúda ou no megafone. Nós queremos expor o erro do outro, sem caridade nenhuma, sem educação, inclusive. Mas, Cris, e se o erro daquela pessoa for um erro que, se ele não for exposto, vai trazer prejuízo a uma coletividade? Sim, é diferente. Então, você não está falando por falta de indulgência, ou você não está falando pelo mero prazer de propagar o erro alheio por sua pequenez.
você está expondo em nome de proteger os interesses de uma coletividade. É diferente, é caridoso para com todas aquelas pessoas. Mesmo assim, há maneiras de se falar, há maneiras de proceder de uma maneira cristã e amorosa, e não como aquelas pessoas que ficaram cercando a mulher adúltera com a pedra na mão, aos gritos e berros, para que todos soubessem aquilo que ela fez, para esperando o momento de poder apedrejá-la. Tudo tem bom senso. Meus queridos, nós temos que ser o exemplo das palavras do Evangelho. Se temos como por base o comportamento de Jesus, por que nós não tentamos imitá-lo? Por que nós não tentamos ser semelhantes a ele? Vamos na busca disso e não seguir no lado oposto. Então, tudo é bom senso, é amor, é ética, é estudo e caridade, meus queridos. E o exercício do perdão. E também da autoobservação, porque quem se auto-observa vai pensar 1, 2, 1000 vezes antes de ficar evidenciando com muita crueldade, muitas vezes, a falta alheia. Então, vamos nos observar, né? Nós gostamos muitas vezes de fazer fofoquinha no âmbito familiar, no serviço, entre os amigos, na casa espírita. Muitas vezes nós somos maledicentes, as coisas acontecem depois, aquela circunstância gera tantos telefonemas e aquilo se propaga. De positivo, nada se produz. Então, o meu convite é assim: veja a atitude do outro quando constatada que está errado, com bom senso, mas com caridade. Observe o que o outro faz, não para apedrejá-lo, mas para não fazer igual. Use as suas palavras para poder ajudar, auxiliar o próximo, porque se o progresso do meu irmão é o meu progresso também, à medida em que eu fico denigrindo a imagem dele, dificultando porque se imagine quanta gente fica jogando ali pensamentos negativos em cima daquela pessoa. Como todos nós vamos evoluir, todos nós vamos crescer, o quanto mais difícil vai ser para aquela pessoa, porque ela está ali toda envolta em pensamentos tão ruins, tanta mágoa, tantos dedos apontando com tanta maldade. Então você faz um desserviço alimentando as pessoas que querem ficar criticando o outro e faz um desserviço para o outro porque fragiliza, acho que esse é o verbo, fragiliza o outro em se melhorar. Então olha a responsabilidade de abrir a boca e falar coisas que não têm que ser faladas. Então vamos agir com o próximo como nós imploramos ardentemente que as pessoas ajam para conosco. É o convite da noite. Vamos pensar, raciocinar e seguir o ensinamento. Sempre pense assim. Isso aí é um termômetro muito bom para as nossas ações. O que Jesus faria? A situação se abriu na sua frente. Diante deste fato, o que Jesus faria? O que Jesus falaria? Como Jesus agiria? E faça a sua opção. E proceda. E faça como Jesus. Fale como Jesus. Ame como Jesus. Então vamos fazer as nossas vibrações, pedindo a Deus pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que a espiritualidade amiga cuide do nosso país que amamos tanto, do nosso povo. Pedimos a Deus que o nosso amor envolva o nosso planeta Terra.
e que esse nosso amor possa, de alguma forma, sensibilizar o coração dos governantes, dos países que estão em conflito, que o amor ao próximo, que o senso de fraternidade, de justiça, de honestidade é o que prevaleça. Pedimos, Senhor, por todas as nossas famílias, pedindo que a nossa casa, o nosso lar, a nossa escola primeira, que é a nossa família, seja toda ela envolvida em amor, em respeito, em muita luz. Pedimos por nós mesmos. Senhor, eu te peço forças e sei que peço em nome de todos nós que estamos fazendo este tratamento para que possamos vivenciar, por opção, os ensinamentos de Jesus, as atitudes, as ações, que nós sejamos amorosos, caridosos, indulgentes, dóceis, afáveis, que nós possamos ter um olhar amoroso, Senhor. Tenhamos força para isso, para com todos aqueles nossos irmãos. E por isso, Senhor, por este momento tão maravilhoso, agradecemos. Que tenhamos uma semana maravilhosa, com muita paz, com muitas vitórias. Mas que, se os desafios acontecerem, aparecerem no nosso dia, nós tenhamos a sabedoria de nos conduzir como Jesus agiu, buscar forças no exemplo de Jesus e entender que o Mestre está sempre nos abraçando com seus braços vigorosos de amor, de paz, e que esta certeza nos alimente e que sejamos vitoriosos na nossa empreitada, na nossa vida. Um beijo a todos, que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz a todos vocês.